A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, hoje dia 12 de dezembro de 2023, terça-feira. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014, pela emissora e depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Eu mando um abraço carinhoso e especial para todos os nossos amados ouvintes do YouTube. Inclusive, Guaraci, tem uma senhora que posta mensagem todos os dias no programa dizendo que foi a melhor coisa que ela descobriu na internet é o nosso programa. Então, minha querida, receba aí os nossos cumprimentos, os nossos agradecimentos. Muitíssimo obrigado pelo carinho e também pela audiência. Que Deus lhe abençoe. Eu sei que o sobrenome dela acho que é Cabral, Maria Cabral, alguma coisa assim. Então, muito obrigado, senhora, por estar sempre conectada conosco. E que bom que o programa te faz bem, né? Estamos aqui também para isso. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita, Guaraci Silveira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite, ouvintes do programa Espiritismo está no ar. É mais uma terça-feira de estudos aqui e que a gente possa crescer por esses estudos. E isso, o objetivo é este, né? O crescimento contínuo da mônada celeste, que todos somos. Boa noite, Pedrosa. Hoje nós vamos estudar Uma Luz para a Humanidade. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para Clube FM 0 Operadora 32 3211 5697. Para falar comigo, utilize a TIM 98801 2675. Temos também o WhatsApp 999387699 e o e-mail espiritismo está no ar @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, há tantos trabalhadores anônimos que no silêncio dos seus quartos, dos seus aposentos ou das suas instituições de trabalho fazem tantas coisas interessantes para a humanidade. Essas pessoas precisam ser buscadas, Jesus. Indica-nos os caminhos onde elas se encontram, para que possamos melhorar o nosso padrão espiritual, nosso padrão de escolhas. Para que possamos nos libertar dessas torturas musicais que entorpecem e buscarmos a música divina, que enaltece a alma, que dá para cada um a ponte de luz, onde possamos caminhar em direção ao mais alto, ao sublime. O cosmos canta uma canção sublime. Que possamos buscar de alguma maneira esse encontro com essa canção. E que possamos também, Senhor, encontrar pessoas que nos ajudem, que nos instruam e que graciosamente nos estendem as mãos para nos conduzir até vós. Que assim seja, Senhor. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando uma luz para a humanidade. Jesus descortinou para a humanidade um horizonte novo, o reino dos céus, irrompendo na história por meio de Jesus e de sua ação, reavivou a esperança do povo. Iniciou-se um tempo novo na história, relacionamento da humanidade com Deus. Então, olha a importância da vinda de Jesus naquele momento onde a humanidade estava praticamente perdida, porque as doutrinas tradicionais, as religiões impunham coisas do próprio homem, muitos rituais e transformação moral e íntima nada. Então Jesus veio
exatamente para dar um novo direcionamento à humanidade. A presença do Messias na visão da comunidade cristã primitiva levou a cumprimento antigas esperanças do povo de Israel. Então, a essa esperança nós vamos encontrar um texto do profeta Isaías que foi particularmente importante nesse processo de compreensão da pessoa de Jesus. Vejam que o Isaías, muito antes do Cristo, né? Não que ele é mais velho que Jesus, mais antigo, mas para a humanidade, ele estava aqui falando da vinda do Messias. Olha o que ele diz, o profeta. Olhando para o futuro, prelibava a alegria que haveria de tomar conta da Galileia, região tradicionalmente considerada como reduto de infidelidade. Assim era vista a Galileia naquela época, antes da vinda do Cristo. Olhada com desprezo e apelidada como terra de pagãos, tudo quanto havia de pior lhe era atribuído. Então essa é a ideia, né, que os judeus tinham dos galileus. Pois bem, Isaías anteviu a superação das trevas e da morte em que se encontravam os galileus, ao se levantar dali uma grande luz, e essa luz seria o Messias. Vejam só, então, quantos séculos antes o profeta Isaías anunciava a vinda do Messias galileu. Jesus iniciou sua pregação exatamente na Galileia, símbolo da humanidade, jazendo nas trevas da morte, carente de luz. Sua convocação: convertei-vos, pois o reino dos céus está próximo, soou como um apelo dirigido a toda a humanidade para romper com a escravidão do egoísmo e deixar-se guiar por Deus. Portanto, meus queridos irmãos, a profecia estava sendo realizada naquele momento. Vejam que a profecia deixada então por Isaías realmente se concretizou com Jesus na Galileia. Um dos temas centrais da pregação e da vida de Jesus foi o da partilha. Sua vida definiu-se como uma partilha contínua da palavra e do poder que lhe fora confiado pelo Pai. Seu ensinamento consistia em comunicar aos ouvintes um tesouro de sabedoria, levando-os a superar uma visão estreita e deturpada da palavra de Deus. Sim, a palavra de Deus estava totalmente deturpada naquele momento. Então Jesus veio exatamente mostrar o verdadeiro Deus. E ao operar milagres, que são aquelas curas que muitos religiosos chamam de milagre, condividia com as multidões a força vivificadora recebida de Deus. Então ele não curou todos, obviamente, mas restituiu a visão a muitos cegos, né? Curou coxos, aleijados de todas as matizes, a mulher do fluxo de sangue, e além de suas palavras doces, né, que tocavam o coração da humanidade. As curas realizadas em benefício de uma multidão faminta que o escutava numa região deserta foi uma lição de partilha. Os 5 pães e 2 peixes eram uma porção insignificante de alimento para uma quantidade tão grande de gente. Que os possuía foi desafiado a colocar à disposição dos demais. Sem este gesto inicial da partilha, não teria acontecido aquele grande fenômeno. O grupo de discípulos de Jesus também foi desafiado a superar sua carência pessoal de alimento. E assim cada pessoa recebeu um pedaço de pão. Se algum pedaço de pão tivesse caído em mãos egoístas, aí esse fenômeno deixaria de acontecer. O fato de serem cerca de 5.000 homens os que comeram, e de ter sobrado 12 cestos cheios de pedaços de pão e restos de peixe sublima a infinita capacidade da partilha daquele grupo. Não importa a quantidade de alimento disponível, quando a capacidade de partilhar é ilimitada. O problema é quando os bens deste mundo caem em mãos que não sabem partilhar. Então nós podemos fazer aqui um comparativo da parábola de Jesus, que foi citada pelos 4 evangelistas, e ver os bens distribuídos na terra, tão mal divididos, não por Deus, mas pelos próprios homens, né? Pelo orgulho, vaidade. Uns poucos querem ter muitos, enquanto muitos poucos têm, ou quase nada. Porque a ganância dos poderes materiais ainda é muito grande. Estão em mãos erradas. Mas dia virá em que a humanidade partilhará mais, certamente, com os conhecimentos e a vivência do cristianismo. A vida humana é toda feita de luta. Sim, a gente sempre comenta aqui no programa
e não há vitória sem luta. As circunstâncias podem variar, sendo mais leves ou mais pesadas. Nossa capacidade de enfrentar os problemas pode ser maior ou menor, dependendo do momento. As dimensões da luta também podem ser diferentes. Uma coisa, porém, é certa: não é possível alimentar as crises, as dificuldades e as provações. Pois é, não alimente, tenha pensamentos positivos, saudáveis. Nos momentos difíceis, peça a Deus força, coragem para vencer aquele momento. Lembrando que os momentos difíceis fazem homens fortes, não? Os discípulos remando penosamente no meio do mar, encapelados, sua imagem viva da realidade humana. Não há quem não experimente medo e insegurança numa situação assim. O fim parece aproximar-se veloz, parece impossível não sucumbir. Está falando daquela passagem que Jesus andou sobre as águas. Existe, entretanto, uma dimensão da realidade humana que se revela pouco a pouco. Para além da tempestade está Jesus orando e voltando pela sorte de seus discípulos. Ele não é insensível à sorte de seus amigos, nem se compraz em assistir impassível o seu sofrimento, muito menos contemplá-los na iminência da morte. Nos momentos de provação, Jesus vai ao encontro deles, uma vez que é o dominador das forças que os atormentam. A gravidade dos problemas enfrentados pelos cristãos leva-os, não raro, a se esquecerem da presença de Jesus junto de si. Sim, nós passamos por problemas difíceis e às vezes esquecemos que Jesus está próximo. Só Ele pode oferecer segurança nos momentos de dificuldade, quando tudo parece ruir. Entretanto, é preciso cuidado para não nos agarrarmos a falsas imagens de Jesus, e sim como amigo, como irmão maior, discernir bem para descobrir o verdadeiro companheiro de luta. Então Jesus está assim nos convidando: vinde a mim todos vós cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E vai falar, inclusive, do seu jugo suave, do seu fardo leve. É assim que devemos pensar com relação ao mestre Galileu. Tem uma palavra que nós sempre defrontamos com ela, e o Senhor Jesus até usa essa palavra, né, na parábola do bom samaritano, que é a unção. Ser ungido. Essa questão da unção, ela foi materializada no óleo, né? Era o óleo que passava na pessoa, que era ungir a pessoa, ou seja, passar um óleo na pessoa. Acontece que hoje nós entendemos que não precisamos materializar essa energia que vem do óleo. Nós podemos ungir pelo passe. Então o passe nada mais é do que uma unção, sem a necessidade do sólido, do líquido, né? Daquela questão líquida do óleo, mas o passe como uma transformação, movimentação de energias que podem e que vão curar, se for o caso. Então, é preciso saber que quando o Senhor veio ao mundo, Ele trouxe essa proposta energética diferenciada para o mundo. Então, pode-se dizer que somos todos nós ungidos do Senhor, não é? Então, a profecia de Isaías, lida na sinagoga de Nazaré, pode ser tomada como discurso pragmático das atividades de Jesus e como expressão da consciência que ele tinha da sua vocação e missão. A evocação do ungido do Senhor aponta para a origem de Jesus e da sua missão, né? Ungido do Senhor, ou seja, aquele enviado por Deus para trazer para a humanidade o projeto de redenção e regeneração do mundo e de seus habitantes. Seu messianismo tinha origem no Pai. Então Jesus veio diretamente trazer a mensagem de Deus. Ele fala isso o tempo todo. O que eu vos falo é o que eu ouvi do meu Pai. Então ele veio de Deus numa tarefa precisa a ser realizada em favor da humanidade. Foi ele, Pai, quem o constituiu Messias e lhe conferiu poderes para fazer o reino acontecer na história humana. Então, todos os corpos celestes são dirigidos por Deus e são entregues aos seus filhos mais avançados, né, os Cristos, a direção daqueles mundos ou dos mundos.
E a eles, então, a cada mundo, Deus tem um projeto. E entrega esse projeto para aquele filho que toma conta do mundo. São os cristos planetários. Então, o nosso mundo, ele é dirigido pelo Senhor Jesus, uma outorga de Deus. Então, quando o Senhor Jesus veio aqui, o Pai entregou para ele aquilo que ele deveria dizer para a nossa humanidade. Então, o Pai conhece a nossa síntese de humanidade, o que nós representamos em síntese, e diz para Jesus, olha, diga para eles isso que eu estou te dizendo. Então, por isso que ele fala, né? Que eu trago para vocês aquilo que eu ouvi do meu Pai. O elenco de atividade do Messias anunciado pelo profeta corresponde ao conjunto das ações de Jesus. Tudo quanto fez consistiu em reavivar a esperança no coração dos pobres. Estes eram as principais vítimas do antirreino por seu sistema de exclusão e de opressão. Por isso, o senhorio de Deus, lindo isso, né? Senhorio de Deus, né? Muito bom. Experimentado por Jesus na sua própria vida, deveria ser estendido, em primeiro lugar, aos pobres. Pela ação de Jesus, os feridos pela injustiça seriam curados, os prisioneiros do erro, né, e do egoísmo recuperariam a liberdade, convertendo-se ao amor. A cegueira que impede as pessoas de descobrirem os caminhos de Deus seria superada. E com certeza, né, essa é uma das grandes missões do cristianismo, né, de tirar a cegueira dos olhos da humanidade. Meu amigo, minha amiga, que tristeza é ver essas pessoas quase que alienadas totalmente, como zumbis repetindo coisas erradas que os outros põem nas cabeças delas, né? Então, tomar cuidado com isso. Tem muitos falsos cristos e falsos profetas fazendo isso. Estão fazendo isso em igrejas, em centros espíritas. Estão fazendo isso nas escolas, né? Estão fazendo isso nos púlpitos de toda a qualidade. Estão disseminando a doença da cegueira mental. Que você esteja atento ou atenta para isso. Cuidado com aquele ou aquela muito bonitinho, muito bonitinha, que se apresenta como o príncipe ou a princesa de cachos dourados. Cuidado com isso. Cuidado com a aparência. Veja antes a essência. Por quê? É pelo fruto que se conhece a árvore. Então veja que fruto que eles estão te entregando. Se o que eles te falarem não estiver dentro da lei, da lógica e da justiça, agradeça e siga seu caminho. Porque tudo se baseia. O universo é construído, é mantido por duas forças poderosas: poder e consciência. O poder é a lógica, a consciência é a justiça. Então, o que falarem fora disso não serve, não vale. Allan Kardec diz assim: é preferível você rejeitar 9 verdades a aceitar uma mentira. A mentira é a batata podre que vai apodrecer a verdade. Então, muito cuidado, meu irmão, minha irmã. É preciso ter muito bom senso, sabe? É preciso esquecer os caixinhos dourados e olhar a essência das coisas, daquilo que é dito, né? Daquilo que é propagado. Porque senão nós vamos ficar cada vez mais, é como fosse aquela varinha mágica, né? Que batesse na nossa cabeça e nos fizesse dormir. E a partir daí, nós viramos zumbis. E vamos repetindo coisas absurdas. E a gente não tem, assim, nem o critério de fazer uma análise sensata. Será que isso é verdade? Será que isso procede? E vamos repetindo, e vamos nos alienando cada vez mais,
até chegar uma hora que a gente bate com a cabeça no muro, porque não tem ponte, só tem muro. Aí você bate com a cabeça no muro e acorda. Aí pode ser tarde demais. Vai ter que fazer todo um caminho de volta. Isso demora, é longo, isso é doloroso. Então, meu amigo, minha amiga, cuide de quem está falando com você. Se essa pessoa realmente traduz aquilo que o Senhor Jesus trouxe para nós. Não precisa ser religioso. Jesus não era religioso. Jesus era trabalhador do bem, instituindo no mundo o principal reino que existe, que é o reino de Deus, né? Então, a cegueira impede as pessoas de descobrir os caminhos de Deus, né? Então isso tem que ser superado. Os massacrados pela opressão serão proclamada a liberdade. Essa opressão terrível do ódio, do orgulho, do egoísmo, isso é opressão, tá, gente? Tem pessoas que estão oprimidas por isso, por não perdoar, por ficar sempre magoado, ressentido. Nossa, isso aí é uma grade terrível, chamada grade mental. Você não consegue caminhar porque você está ressentido. Você está com muita mágoa, você não perdoa. Olha, essas coisas mexem muito com as nossas energias e podem nos levar ao desencarne prematuro. É preciso tomar cuidado. Olha, eu vou dizer para você, eu só sou espírita porque o espiritismo me ensina essas coisas, né? Enfim, para todos seria oferecida a possibilidade de restaurar sua amizade com Deus. Então, a atividade de Jesus, portanto, foi a realização dessas profecias antigas, né? Que chegaram desde cedo, desde Isaías 900 a.C., até os nossos dias. Meu amigo, minha amiga, a tua escolha é fundamental para os teus próximos passos. Ô, meu amigo Pedrosa, esse estudo é muito bom mesmo. Que Deus abençoe a todos que estão aqui conosco, né? Mesmo, Guaraci, realmente muito importantes esses estudos, fazem um bem muito grande para nós também que estamos atrás dos microfones, porque somos os primeiros a ouvir, né? Como sempre falamos, somos eternos aprendizes. Vamos agora para o nosso intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Nossos filhos são espíritos. De um modo geral, encontramos sabedoria nos ditados populares. Eles falam da nossa maneira de viver em sociedade, das nossas tradições, de como nos relacionamos uns com os outros. Um deles diz que a criança é uma folha em branco. No entanto, se nos pusermos a observar esse pequeno ser que é entregue pela divindade aos nossos cuidados, logo nos daremos conta de que esse ditado não condiz com a verdade. As crianças trazem ao nascer um pré-conhecimento de muitas coisas. Basta vê-los no manejo da tecnologia, por exemplo. Desde cedo, são capazes de nos dar lições do adequado e nos lecionar sobre as amplas possibilidades dessa ou daquela tecnologia. Isso nos diz que a criança traz, desde o seu nascimento, um passado impresso em seu inconsciente, como se fossem escritos de um caderno de experiências da sua alma imortal. Por isso nos encantam as crianças prodígio, que tocam instrumentos musicais, fazem cálculos matemáticos, falam mais de um idioma e realizam atividades que não aprenderam na vida presente. Essa constatação deve ter consequências profundas na maneira como encaramos a educação desses seres que Deus envia aos nossos lares, pois nos caberá prestar contas sobre a forma como conduziremos sua formação moral. Como não se trata de uma folha de papel em branco, natural reconhecer que nossos filhos trazem matrizes positivas e negativas impressas na sua alma. São as tendências que demonstram desde pequeninos. Bastará que observemos as suas ações e reações
para percebermos o quanto de beleza e bondade existe nessas almas. Ou por vezes, certa maldade ou rudeza que se manifesta no trato conosco, com professores, colegas e amigos. Por isso, é importante, enquanto pais ou educadores, não nos descuidarmos da educação desses que estão sob nossa guarda provisória. Precisamos cuidar da criança como semente de delicada planta semeada em um jardim. Regá-la com dedicação e compreensão. Não negligenciarmos as estações da poda para que ela produza bons frutos, com menos espinhos do egoísmo e sem perfume de vaidade. Da mesma forma que não podemos dar à planta mais água do que ela necessita, pois isso lhe comprometeria a vida. Também não podemos dar tudo para a criança sem limites. Isso a faria desmerecer a lei do trabalho, lei divina atrelada à lei do progresso. Também não podemos superprotegê-la, evitando que tenha qualquer tipo de frustração. O mundo não lhe dará tudo o que deseja na hora que o quer. Portanto, precisamos trabalhar nela a espera, a aceitação de algumas negativas. Dessa forma, conviverá melhor na sociedade. Nossos filhos são espíritos imortais. Já viveram outras experiências e nos chegam com sua própria bagagem de valores e intelecto. Trazem qualidades que precisam ser reforçadas. Também defeitos que requerem correção. Estejamos atentos aos traços da sua personalidade desde a primeira infância, agindo como um verdadeiro jardineiro, direcionando o seu crescimento, podando os defeitos, adubando as qualidades e defendendo-os das ervas daninhas de defeitos e viciações. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, possa nos abençoar com o propósito de estarmos sempre ligados aos seus evangelhos, interiorizando, colocando em prática. Palavras muitas vezes são jogadas ao vento. Muito importante é a prática dos ensinamentos cristãos. Nos abençoe e nos proteja, a fim de que possamos vivenciar de fato os seus ensinamentos de amor, de paz, de renúncia e, acima de tudo, de esperanças. Muita paz a todos. Meu querido irmão Guaraci, as suas despedidas? Olha, eu deixo meu abraço a todos vocês que estão aqui estudando conosco e vamos em frente, continuando sempre. Fiquem com Deus. Muito obrigado, Guaraci, pelo seu apoio aqui no programa. Uma boa noite para você. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer,
pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.